Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Lima, eu sou do projeto Mulheres que Contam e esse é o nosso vídeo do mês. Hoje a gente vai falar sobre voto feminino. Então, dia 7 de outubro de 2018, todos os brasileiros e brasileiras maiores de 18 anos estão obrigatoriamente convidados a comparecer às urnas para votar e eleger os seus representantes. Isso parece muito comum para quem é de 1997, por exemplo, mas nem sempre foi assim. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Em algum tempo, o voto ele não era reconhecido como um direito de todos os cidadãos, independente do sexo ou do gênero. A gente começa lá no Reino Unido, por volta do século XIX, século XX, onde começaram os primeiros movimentos em prol do sufrágio feminino. Quem não conhece o que é sufrágio é o mesmo que voto. Então, os primeiros movimentos a favor do sufrágio feminino, ou seja, do voto, do reconhecimento do direito ao voto para as mulheres, as primeiras movimentações começaram ali pelo século XIX, final do século XIX, início do século XX, lá no Reino Unido. Os primeiros movimentos eles foram acontecendo junto com a criação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino, que era chefiada por Middleton Foston, essa moça que vai aparecer aqui no vídeo. Então, eram basicamente mulheres que se reconheciam no direito de cidadãs, quando na legislação eleitoral sempre foi dito que todos os cidadãos poderiam votar, e aí elas iam em busca do reconhecimento dessa cidadania. Depois, essa união, esse movimento de mulheres, se transformou na União Social e Política das Mulheres, que dessa vez era liderada por Emmeline Paxton. E aí o movimento foi ganhando força, às vezes perdendo um pouco de força, porque ainda era socialmente muito repreendido. E foi então que nós tivemos o primeiro marco do manifesto, que foi o que aconteceu com Emily Davidson. Então, durante uma manifestação, ela tentou grudar uma faixa lilás num cavalo da realeza da Inglaterra. E aí, acaba que o cavalo estava em alta velocidade, porque estava numa corrida a cavalo. E aí ela acaba sendo atropelada por um cavalo e morre a caminho do hospital. Então, esse é um dos grandes marcos que existem nesse movimento. Todo mundo vai pensar, então se ela morreu, acabou que liberaram o voto das mulheres, a mulher acabou de morrer. Não. O sufrágio feminino, ele só foi liberado na Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial. Um caso bem popular de todo esse processo foi o caso português. A lei portuguesa, assim como várias outras leis eleitorais, ela não tinha distinção de gênero, ela não tinha dizendo que somente os homens poderiam votar. Ela tinha cidadãos portugueses. E aí, em 1913, Carolina Beatriz Ângelo, uma médica formada, viúva e que trabalhava, foi requerer o seu direito ao voto. E numa primeira tentativa ela teve seu direito negado. Então ela foi para uma segunda tentativa, até que João Batista Castro, que era uma espécie de juiz eleitoral da época, disse, então tudo bem, pode votar. Então fica aberto naquela eleição os votos para as mulheres, chefes de família e formatos. Logo em seguida, tratou-se de criar uma lei que vetasse o voto feminino em Portugal. E aí, somente em 1931, que era aquela época que todo mundo estava se modernizando, houve a liberação do voto feminino. Depois desse passeio por algumas histórias de como foi a conquista do voto feminino pelo mundo, a gente volta para o nosso país e vai discutir um pouco de como isso aconteceu aqui no Brasil. Como eu disse no começo do vídeo, todos os brasileiros e brasileiras maiores de 18 anos estão, claro que se não atingiram a idade de isenção, estão obrigados a participar da eleição. Aqui, o caso brasileiro, ele foi um pouco parecido com o caso português. Então, aconteceu uma interpretação daquilo que a lei dizia. Na lei eleitoral brasileira sempre diz que todos os cidadãos brasileiros poderiam exercer seu direito ao voto, ou seja, a escolha pelos seus representantes. Claro que a gente passou aí por diversos momentos da política nacional e eu não vou entrar nesse mérito hoje. A gente vai falar somente como foi que se deu a questão do voto feminino aqui no Brasil. Em 1928, a gente teve a primeira mulher
que tentou se alistar. Na época não existia o que a gente conhece como título eleitoral, e-título, não tinha nada disso. Era um alistamento eleitoral. Então foi requerer seu alistamento. Então, Celina Guimarães Viana, uma mulher da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi requerer o seu alistamento eleitoral e assumir o seu para poder votar. E ela até conseguiu se alistar. Ela votou. Mas antigamente não tinha urnas, em 1928 não tinha urnas eletrônicas ainda. Então, quando eles foram fazer a contagem dos votos, eles viram que Celina e mais cerca de 15 mulheres haviam se alistado e haviam votado, e eles consideraram aqueles votos como incontáveis, ou seja, aqueles votos eles não participaram. Foi passando o tempo, né? Passou cerca de 4 anos e a gente entrou na década de 30, na Revolução de 30. O mundo estava se modernizando, como falei anteriormente. Então, Getúlio Vargas, atual presidente, assinou um decreto que permitia que as mulheres, algumas mulheres, votassem. Qual era a condição para que a mulher votasse? Que ela fosse uma mulher casada, com autorização do seu cônjuge, na época do seu marido, que ela tivesse renda própria. Se ela fosse solteira ou viúva, ela teria que ter renda própria. Ou se ela fosse funcionária pública. Para nós, hoje em dia, em 2018, isso é algo muito simples, né? Não tem problema nenhum. Mas para aquela época, ter uma renda própria sendo solteira ou sendo viúva era algo muito diferente do comum. Então, pouquíssimas mulheres votavam. Em 1933, o Brasil elegeu a primeira deputada federal, Carlota Pereira Queiroz. E foi a primeira mulher no meio de vários homens do poder, né, dos campos de política. E aí, daí por diante, essas coisas foram se propagando. Claro que tiveram alguns movimentos, algumas manifestações contrárias a esse voto. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns links que vão direcionar vocês a outros vídeos produzidos pela Justiça Eleitoral Brasileira, que contam um pouco sobre o eleitorado no Brasil. E aí lá tem algumas audições, ou seja, alguns áudios dos votos contra e a favor, a acessão e o reconhecimento do voto feminino como válido, lá na década de 30. Em 1934, teve lá a Comissão Constituinte, a Constituição de 34, e aí, nessa Constituição, colocaram facultativo o voto feminino. Somente em 1997 foi criada uma lei que fala sobre gênero na política. A lei número 9.504 de 97 ficou conhecida como a Lei das Cotas, ou a Lei dos 30%, que é a lei que prevê que, dentro de todos os candidatos do partido, os candidatos do mesmo gênero devem compreender no mínimo 30% e no máximo 70%. Ou seja, existe até uma leitura um pouco complicada dessa lei, que é a leitura de que a obrigatoriedade de 30% de mulheres no partido. Na verdade, não é obrigado ter 30% de mulheres. São de 30% a 70% do mesmo gênero. Então, até hoje a gente tem uma leitura de que o que sobra tem que ser de mulher. Então, tem que ter 70% de homens e 30% de mulheres. Na verdade, a lei é muito explícita no que ela diz. É permitido que cada partido tenha, de candidatos do mesmo gênero, 30%, o mínimo de 30% e o máximo de 70%. Okay? Essa foi conhecida como a Lei das Cotas. Ela é de 1997 e ela sofreu algumas alterações. No início, essa diferença mínima, esse mínimo de pessoas do mesmo gênero, compreendia 20%. E aí ela foi se remodelando, chegando a 25% e hoje em dia 30%. Em 2009, essa lei ela foi revista novamente, enfim, ela sofreu algumas revisões. E foi inserida também mais 2 cotas. A primeira, que 10% de todo o tempo do programa eleitoral deveria ser destinado a candidatas do gênero feminino e que 5% da renda do fundo partidário deveria ser para financiar a campanha de mulheres. Tudo isso para incentivar que as mulheres entrem na política. Hoje em dia, nós mulheres somos mais da metade do eleitorado brasileiro. Essas leis de incentivo para que as mulheres elas se candidatem, para que as mulheres votem, é justamente para que nós possamos assumir os campos de poder. O lugar da mulher é sim na política, e aí a gente tem uma luta
para isso. A gente teve ao longo da história vários movimentos que nos propiciaram hoje, em 2018, chegar dia 7 e poder ir até as urnas exercer o nosso direito de cidadania. Então nos foi reconhecido o direito de cidadania. A gente hoje pode votar e se candidatar e até ser eleita. Como, por exemplo, a presidente do Supremo Tribunal Nacional, Carmen Lúcia, e a também primeira e até hoje única mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Então, todos esses exemplos e toda essa história é para que a gente possa refletir um pouco sobre a posição da mulher na sociedade hoje e o que nós podemos levar para o futuro. Isso, gente, esse foi o vídeo do mês do Mulheres que Contam, um projeto de extensão da UFPB. Não esquece de deixar o seu gostei aqui pra gente saber se você gostou e principalmente comenta aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para que a gente possa fazê-lo nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.